Bom, eu acho que uma boa forma de se responder essa pergunta talvez seja começando definindo o que são espécies exóticas invasoras. Essas espécies, elas vêm sendo transportadas por nós, humanos, há bastante tempo já, mas a gente começou a se preocupar com elas, especialmente a partir das grandes navegações, de quando esses navegadores europeus começaram a transitar pelo mundo. Nesse momento, a intensidade, a frequência de transporte de espécies, a partir daí, aumentou muito, vertiginosamente. Então, invasões biológicas, elas sempre começam a partir do transporte de espécies, a partir da sua área de distribuição natural. E uma vez que elas são introduzidas num novo ambiente, fora da sua área de distribuição natural, as espécies exóticas invasoras, elas chegam, ocupam aquele ambiente, se reproduzem e expandem, né, a sua distribuição, a sua abundância, a sua quantidade a partir daquele ponto e, de maneira geral, dominam esse ambiente e trazem uma série de impactos. E a gente, no Brasil, sabe que hoje existem mais ou menos 500 espécies exóticas invasoras. A gente tem diferenças regionais, a gente tem diferenças em função dos tipos de ecossistemas, mas algumas delas são bem conhecidas pelas pessoas, ou pelo menos alguém já ouviu falar de alguma vez, pelo menos, do mosquito da dengue, do javali, do coral-sol, do mexilhão dourado, do caracol gigante africano e do novo coronavírus, que também é uma espécie exótica invasora. Então, como todo mundo pode ver, elas estão presentes no nosso cotidiano. Por que a gente deve se preocupar com elas, né? Bom, só desses exemplos que eu dei, acho que já deu uma noção de que tipo de problema que elas podem trazer. Mas a gente pode dizer que essas espécies, a gente sabe que essas espécies, elas são uma das 5 principais causas de perda de biodiversidade. Então, juntamente com mudanças climáticas, com perda de hábitats, com poluição e com sobreexploração de recursos, elas impactam e muito a biodiversidade em nível mundial. E isso significa que a gente tem, em função dos impactos sobre a biodiversidade em seus diferentes componentes, então no nível genético, no nível de espécies, no nível de ecossistemas, nós temos uma série de consequências para a espécie humana também, especialmente em virtude dos chamados serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que nós temos da biodiversidade. Então, nós sabemos que espécies exóticas invasoras, elas impactam, por exemplo, recursos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, inclusive recursos alimentares. Então, são impactos diretos que são provocados, por exemplo, pelo javali. O javali hoje é uma praga agrícola, considerada uma praga agrícola, porque praticamente pode destruir plantações, diversos recursos alimentares importantes para a gente. Um outro exemplo, já mais focado talvez na região Nordeste, é uma árvore chamada algaroba, que tem um consumo de água muito alto, muito maior do que espécies nativas da caatinga, e que, por conta disso, pode levar a uma falta de água, né, em regiões já semiáridas. Isso impacta não só a natureza, mas também, né, populações humanas que vivem nessa região. Alguns impactos indiretos que a gente pode comentar têm relação, por exemplo, né, com essas espécies alterando o funcionamento, a dinâmica, a estrutura de ecossistemas, e esses ecossistemas desestabilizados, né, digamos assim, degradados, eles perdem a sua resiliência, ou seja, aumenta a vulnerabilidade desses ecossistemas frente a todas as pressões que a gente tem hoje sobre eles. Então, um exemplo muito claro no Brasil seria, por exemplo, na nossa região costeira, onde pinos invasores ou outras árvores invasoras fazem com que esses sistemas sejam completamente alterados, e isso aumenta a vulnerabilidade desses sistemas, inclusive a esses eventos extremos que estão ligados a mudanças climáticas. Os efeitos são sobre os ecossistemas, mas as populações que vivem nessas regiões também são impactadas em função disso. Então, como eu acabei de dar alguns exemplos, que trazem a perspectiva de que essas espécies trazem impactos não só ambientais, mas também impactos sociais, impactos econômicos, a saúde pública, impactos culturais. E tem um estudo que foi recentemente publicado, que é muito interessante, que mostrou que entre 1970 a 2017, os impactos econômicos provocados por espécies exóticas invasoras chegaram a 1,3 trilhão de dólares. E essa é uma conta que todo mundo está pagando, né? Então, todos os governos e todos nós estamos pagando.
Esses custos são subestimados e a gente sabe, uma outra coisa que a gente sabe é que os custos poderiam ser 100 vezes menores se a gente tivesse estratégias de prevenção contra a introdução de espécies sendo implementadas. Então, em síntese, né, eu quero ressaltar que é fundamental que a gente tenha uma visão holística com relação a esse tema e que a gente tenha estratégias e políticas públicas no sentido de prevenir introduções e de conter as invasoras que já estão presentes.